A monarquia portuguesa sobreviveu por quase 800 anos e deu espaço para que diversos monarcas passassem pelo trono, assumindo o país nas mais diversas situações. Mas, tal como bons monarcas ocuparam o trono, também o ocuparam péssimos reis. E no vídeo de hoje, falaremos sobre os 5 piores monarcas que já passaram pelo trono português. Mas, antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreve agora mesmo aqui no canal. E aproveita e já confere a nova loja do canal. Camisetas, canecas e produtos exclusivos para os amantes da história ibérica. Em quinto lugar, Dom Fernando I. Sendo o 9º rei de Portugal, Fernando herdou um reino em paz e com o erário público cheio. Mas o seu reinado vai ser caracterizado, em especial, pela guerra com o vizinho reino de Castela, cujo trono ele disputava. Dedicado às guerras e com o apoio da Inglaterra, o rei português sofreu sucessivas derrotas e foi compelido a assinar um tratado de paz em 1382 com os castelhanos. O rei causou escândalo nacional com seu romance com Dona Leonor Teles de Menezes, uma mulher de moral duvidosa e que já era inclusive casada com um dos seus cortesãos. O rei, então, consegue a anulação do casamento de Leonor e se casa com ela em seguida, com a mais completa revolta da população de Lisboa. Inclusive, o rei precisa fugir da cidade para casar com ela. Além disso, Fernando casa sua única herdeira com nada menos que o rei de Castela. Desse modo, Fernando praticamente condena o reino português a ser englobado pelo reino de Castela, o que o rei João de Castela de fato tenta. O reino português só permanece independente graças aos esforços de Dom João I de Portugal, que assume a coroa e derrota os castelhanos e franceses nas batalhas de Aljubarrota e Valverde. Por mais que Fernando tenha eventualmente feito boas ações, como leis de incentivo à agricultura e ao comércio exterior, o seu reinado é marcado pelas guerras com Castela, também chamadas de Guerras Fernandinas, e por quase gerar o fim da independência do reino português. Em quarto lugar, temos Dom Sebastião. O jovem monarca foi muito cedo órfão de pai. Herdou um grandioso e pujante império português, que vivia o auge de sua glória e expansão na época. Portugal ampliava sua presença na Ásia com importantes vice-reinados na Índia e chegando até mesmo ao Japão. O jovem Sebastião, no entanto, foi criado com a fervorosa mentalidade religiosa e cavalheiresca. Quase um Dom Quixote português, Sebastião sonhava com a glória e em marcar a história como um rei cruzado, que concretizaria a Portugal o seu lugar na história universal, entre outras coisas, conquistando o norte da África. É nesse âmbito que o jovem rei parte para Alcácer Quibir para ajudar o seu aliado Maomé, que até mesmo prometeu se converter ao cristianismo em caso de vitória, para roubar o trono de seu tio, Muley Moluco. Na Batalha de Alcácer Quibir, também conhecida como a Batalha dos Três Reis, Moluco e Maomé acabam morrendo e Sebastião desaparece do campo de batalha, e Portugal, assim, enfrenta uma enorme crise dinástica. Com a morte de Sebastião, Portugal vai ser incorporado pela coroa espanhola, no que vai ser conhecida como a União Ibérica, e com isso, Portugal passa a ter também por inimigos todos os inimigos da Espanha, o que vai ocasionar a perda de muitos territórios ultramarinos portugueses, como partes importantes do Brasil, Angola e Ceilão. Desse modo, Dom Sebastião entra para essa nefasta lista em decorrência do legado que a ausência do jovem rei no trono e que uma guerra irresponsável travada por ele acarreta, por melhor que fossem suas intenções. Em terceiro lugar, Dom José I. O reinado de Dom José I de Portugal foi marcado por vários desafios e eventos negativos. E o primeiro deles é, sem dúvida, o terremoto de Lisboa de 1755. O terremoto
que foi seguido por um tsunami e muitos incêndios, causou uma devastação em larga escala na cidade, resultando em perdas significativas de vidas e propriedades, e produziu uma perca de produção literária, artística e cultural portuguesa inimaginável. Mas não foi exatamente isso o que tornou seu reinado algo tão ruim. O reinado de Dom José I é frequentemente associado ao governo autoritário de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Embora Pombal tenha implementado reformas administrativas e econômicas, o seu governo foi também caracterizado por métodos repressivos e autoritários. Em 1759, os jesuítas foram expulsos de todo o Império Português. Isso resultou na perca de uma importante ordem religiosa e educacional na época, e causou quase o colapso educacional do Império Português, como já destacamos num vídeo aqui no canal. Portugal viu uma universidade como a Universidade de Évora, fundada pelo cardeal Dom Henrique, ter de ser fechada por não ter mais professores e alunos. O nível educacional em Coimbra, por sua vez, foi muito afetado, e a quantidade de alunos caiu drasticamente, dos mais de 3.000 para menos de 500. A expulsão da ordem foi talvez a maior fuga de cérebros da história de Portugal, e impactou negativamente o Império de uma forma irremediável. Mais de 200 anos depois, já no século XX, Portugal ainda não tinha chegado à quantidade de acadêmicos que possuía antes da expulsão. O reinado de Dom José I e a influência do Marquês de Pombal foram marcados por políticas centralizadoras e autoritárias, incluindo a repressão de opositores e a implementação de medidas que, muitas vezes, visavam consolidar o poder real, como é o caso do processo dos Távora. Após uma tentativa fracassada de regicídio, que muitos discutem se realmente teria sido um regicídio ou não, Pombal prende e tortura pessoas para conseguir que essas acusem de traição os proeminentes membros da família dos Távoras, que eram os seus principais rivais. Os Távoras eram inimigos de Pombal e amigos de um outro padre que estava sendo perseguido por Pombal, o padre Malagrida. Sendo aristocratas, eles consideravam Pombal um comerciante e um novo rico. Os Távoras eram muito ligados aos setores mais tradicionais da igreja e, inclusive, o patriarca da família chegou a ser vice-rei na Índia, conseguindo conquistar muitas fortalezas para o domínio português. Mas nada disso importou. Pombal, além de ser o responsável pela execução e enlouquecimento do padre Malagrida confinado na prisão, logo trata de torturar e forjar testemunhos para incriminar os Távora. Assim, em um julgamento relâmpago, Pombal condena uma boa parte da família à morte, com execuções cruéis e sanguinárias, tudo isso com a anuência do rei Dom José. Pombal instaura em Portugal uma verdadeira tirania liberal e usa até mesmo da Inquisição para perseguir os clérigos conservadores. Porém, o que é mais interessante nisso tudo é que o rei em si, apesar da busca pela centralização do poder, é quase inerte nesse sentido. Uma das características do rei Dom José é a sua enorme e desproporcional passividade com os mandos e desmandos do Marquês de Pombal, por mais arbitrários que pudessem eventualmente ser. Inclusive, uma das causas do enlouquecimento de Dona Maria I, a Louca, era a certeza de que seu pai, Dom José, estava no inferno, tendo o rei visto o suplício dos inocentes da casa dos Távora, executados, tendo seus bens destituídos e jogados na sarjeta, e também tendo expulsado os jesuítas do império e causado o enlouquecimento de um padre para acusá-lo de heresia, o rei simplesmente não fez nada para impedir esses abusos e assistiu a todos eles impassivo. Para a princesa, que inclusive chegou a ajudar muitos dos Távoras a escapar da morte e viu todas as dificuldades e infortúnios que o reino de seu pai travou, não era possível que Deus tivesse reservado o céu a uma pessoa que assistiu passivo a tamanha tirania nas mãos do Marquês de Pombal. Em segundo lugar, Sancho II.
Temos também o medíocre reinado de Sancho II. O seu reinado foi marcado pela quase ausência total do rei em qualquer esforço de reconquista do território das mãos dos mouros. Por mais que o Papa da época incentivasse a cruzada e a reconquista dos territórios, Sancho não fez qualquer esforço nesse sentido, cabendo às conquistas portuguesas exclusivamente às ordens militares que atuavam à revelia do poder real. Além de não ajudar na reconquista, o rei ainda tentava suprimir o poder da igreja no território português. Ou seja, o rei praticamente não ajudava a reconquistar o território dos mouros e ainda tentava tirar daqueles que estavam fazendo isso. O rei tem problemas com 3 bispos, herança dos problemas deixados por seu pai. As contendas eram com nada menos que Dom Martinho Rodrigues, bispo do Porto, Dom Soeira Viegas, bispo de Lisboa, e Dom Estevão Soares, arcebispo de Braga. O rei, inclusive, não só foi excomungado, como também teve o reino ameaçado por um interdito. O arcebispo de Braga chegou inclusive a fugir para Leão e a ameaçar jogar o reino no interdito, sendo todo o reino excomungado até se livrar do rei. Talvez, na história de Portugal, esse foi um dos momentos em que a coroa e a existência da nação esteve mais ameaçada. Portugal interditada era literalmente uma terra passível de ser conquistada legitimamente por qualquer outro reino cristão, a fim de ser reconciliada novamente. Tudo isso por conta da ganância do rei em tentar usurpar as terras da igreja e o poder dos bispos. Além disso, as atitudes de Sancho promovem uma guerra com seu irmão Afonso III, estimulada pelo papado. O legado de Sancho foi uma terrível agitação social, uma excomunhão, guerra civil e conflitos por propriedades, que iam desde as terras das suas tias até as terras da igreja. O seu pouco esforço em reconquistar as terras dos mouros, mesmo com todo o incentivo papal para isso, e relegando às ordens militares e aos bispos a conquista de fortalezas mouras, com quase nenhum apoio da coroa, mostram o quanto seu reinado pouco acrescentou a Portugal. Além do perigo de interdito, que ameaçou grandemente Portugal como nação, podendo ter sido até mesmo anexada pelo Reino de Leão e ter deixado de existir. E por fim, em primeiro lugar, Dom Pedro IV. Dom Pedro IV, também conhecido por Dom Pedro I do Brasil, pode ser considerado o pior rei da história de Portugal. Pedro, primeiramente, independentiza o Brasil de Portugal, dada a pressão dos liberais para o seu retorno a Portugal. Dessa forma, Portugal perdia o seu mais rico e poderoso território ultramarino, pelas mãos de um herdeiro do trono. Mas, não bastasse isso, Pedro abdica do trono brasileiro para voltar a Portugal, para lutar pela sucessão da coroa contra seu próprio irmão. Dom Miguel, tendo retirado a coroa da filha de Dom Pedro, decide por voltar à monarquia tradicional portuguesa. Assim, Pedro, saindo do Brasil, passa a conspirar no exterior, na Inglaterra e na França, para destronar o seu irmão. Após isso, ele invade o território lusitano e promove uma verdadeira guerra civil contra Miguel, que, por fim, acaba destronado. Assim, ao conseguir o poder, um dos primeiros atos de Dom Pedro IV é justamente extinguir as ordens religiosas masculinas do território imperial português, declarando extinto todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios e quaisquer outras casas das ordens religiosas regulares, sendo seus bens secularizados e incorporados à Fazenda Nacional, além de também expulsar novamente os jesuítas, que Dom Miguel tinha trazido novamente a Portugal para tentar reestruturar a educação portuguesa. Esse decreto de Dom Pedro IV teve um efeito devastador na educação portuguesa, que já não caminhava tão bem, e o fechamento dos muitos colégios das ordens religiosas contribuiu muito para a defasagem educacional em Portugal, aumentando consideravelmente, inclusive, os níveis de analfabetismo no país.
Desse modo, o legado de Dom Pedro IV para Portugal é extinguir as ordens e colégios religiosos, criar uma guerra civil no país, além de independentizar o maior território ultramarino de Portugal. Em apenas 30 anos de vida, Pedro conseguiu arruinar Portugal politicamente, educacionalmente e, por que não, religiosamente. Curiosamente, a maçonaria, que ele tanto se esforçou em defender e que lutou contra seu pai, no futuro seriam os responsáveis por destronar os seus descendentes da coroa e instaurar a república. E você, conhecia algum desses reis? Concorda com a lista? Acha que está faltando um ou que a ordem não está correta? Então deixa agora mesmo seu comentário aqui no vídeo e já aproveita e se inscreve agora mesmo aqui no canal, para não perder as novidades por aqui.